Quais são as características gerais de um bom lançador, que é um profissional de bastidores? Vem comigo. Quais vocês acham que são? Primeiramente, a parte não é uma só, das competências técnicas. Então, a pessoa tem que conhecer sobre estratégias de vendas e lançamentos, claro, né? Faz parte do conhecimento. Noção de lançamentos faz parte do conhecimento de um bom lançador. E às vezes o lançador ele vai se desenvolvendo e aprendendo outros tipos de métodos de vendas, funis, perpétuos e etc. Mas basicamente um bom lançador tem que no mínimo entender sobre estratégia de lançamento. Outra coisa, noções de copy, tem que ter noções de copy, não precisa ser o lançador um copywriter que seja assim, sabe? Fenomenal, né? Não precisa ser o David Ogilvy, não precisa, não é sobre isso, mas tem que ter uma noção do que é big idea, do que é a super promessa, tem que ter noção de nome de evento, se o nome de evento é bom ou é ruim, esse tipo de sensibilidade de saber detectar quando o copy, o roteiro das vendas, as chamadas, os nomes dos eventos tão fortes ou tão fracos, isso é essencial no lançador, mesmo que ele trabalhe com um copywriter tecnicamente no time dele, que vai desenvolver esses roteiros e mandar para eles, ainda assim, para supervisionar, você tem que ter noções básicas, noções gerais de copy, e a mesma coisa, noções de tráfego pago, e noções de orgânico e construção de audiência. Tem que saber isso, não tem jeito. Tem que saber isso, tem que ter noções de tráfego pago para poder falar com o gestor de tráfego pago, para poder entender a estratégia por trás da criação, da otimização das campanhas, quais tipos de público você vai querer comprar, dependendo do método de lançamento que vai ser desenhado, entender qual que é a melhor estratégia de tráfego pago e noções de orgânico, noções de estratégia para crescimento nas redes sociais. Noções de posicionamento da marca daquele especialista no mercado. Tem que ter também, na minha visão, um mínimo de senso estético, aquele olhar. Você não precisa saber de design, mas você precisa entender, né, se existe um belo ali. É o olhar do belo, é o treinamento do olhar para identificar o que é bonito e o que é feio. E ao contrário do que muita gente acredita, beleza não é algo relativo. É claro que há alguns traços do gosto pessoal de cada um de nós, né? Sem dúvidas. Mas ainda assim, quando você olha, por exemplo, essa eu aprendi com a Cissa, que é minha especialista, é minha madrinha de casamento, inclusive, maravilhosa, minha amiga querida do coração, ela fala muito sobre isso, né? Basicamente, quando você olha o pôr do sol, você olha aquele retrato, né? Você tira uma foto mental e você acha aquilo lindo. Quando você vê as flores, quando você vê um beija-flor, quando você olha para a natureza, principalmente, a natureza mostra pra gente os princípios daquilo que é bonito. As linhas, as formas, as proporções, as cores, tudo isso, e de novo, eu não tô falando aqui que vocês têm que saber fazer design ou saber fazer até mesmo edição de vídeo, não é isso, mas é ter um mínimo de senso estético para saber se aquilo tá bonito, tá feio, de novo, para quê? Para conseguir dialogar com as pessoas, com os profissionais que serão responsáveis pelas entregas técnicas de cada uma dessas áreas, né? Gente, tá muito grande a letra. Tô vendo aqui no meu retorno que tá grandona, né? Vou diminuir um pouquinho pra dar pra... Agora acho que ficou pequeno. Acho que assim tá melhor. Pra dar pra ler melhor. Enfim, eu acredito que essas são as competências técnicas mínimas. Além disso, a gente tem também a questão da liderança. Um bom lançador,
ele precisa se transformar num bom líder. Ele precisa estudar técnicas de liderança. Ele vai estar à frente de uma equipe, inclusive às vezes do próprio especialista. Por mais que não exista uma hierarquia entre o lançador e o especialista, ele precisa liderar o especialista, conduzindo esse especialista a estratégia que foi desenhada, só que no dia a dia, na execução do passo a passo do que está sendo construído. Eu costumo brincar que é como se fosse... porque às vezes as pessoas não gostam, né? Elas têm um preconceito quando eu falo que é o lançador quem lidera. Parece que, ai, nossa, mas o especialista costuma falar, então significa que eu valho menos ou que eu tenho que obedecer? Não é sobre obedecer. É claro que todos têm voz e principalmente numa parceria entre lançador e especialista, os dois estão ali se complementando, eles têm competências complementares. Mas o que acontece é como uma dança de salão. Numa dança de salão, o homem que está conduzindo, ele tem um papel ali, e a mulher está sendo conduzida e ela tem um outro papel tão importante quanto, cada um dentro do seu brilhantismo, dentro das suas habilidades, vai complementando e a dança vai ficando bonita. Agora imagina só uma dança onde uma pessoa que precisa ser conduzida não aceita a condução, ou o inverso, onde uma pessoa que precisa conduzir não tem firmeza, não tem segurança e não consegue, fica aquela condução mole. É que nem o pessoal que dá a mão, quando você já viu isso? Quando você vai dar a mão pra uma pessoa? Oi, tudo bem? Você vai cumprimentar a pessoa e a pessoa te faz assim. Nossa, gente, isso daí tira qualquer um do sério. Alguém aqui discorda? Não, né, gente? Vamos pensar sério nisso, cada um com seu papel. Então, liderança é uma habilidade extremamente importante para o lançador, não só para ele trabalhar de novo com o especialista, como também para ele trabalhar com os outros prestadores de serviço. Ele precisa ter noções de gerenciamento, de supervisão, de como é que faz os rituais, o 1 a 1, como é que contrata, como é que demite, como é que dá feedback, como que engaja a equipe em torno de um propósito grande. Então, essa questão da liderança é super importante, porque o lançador, por mais que no início você trabalhe sozinho, eu brinco da banda do eu sozinho, né? Se você é da banda de um homem só, aquele que toca todos os instrumentos, tudo bem, mas esse vai ser o seu começo. Com o passar do tempo, a escala, o caminho, a jornada natural do profissional de bastidores, que é o lançador, caminha para a construção de uma equipe. Não significa que você vai ser doido que nem eu, ter 200 funcionários, não é isso. Não precisa ter um time de 200 pessoas. Ainda que você tenha um time enxuto, mas naturalmente o caminho orgânico para você crescer no mercado digital como lançador é você ter aí alguns profissionais que vão te apoiar até para você não construir um negócio que dependa apenas de você. Com o passar do tempo, é natural e é saudável que você corte esse cordão umbilical que existe entre o seu negócio e a sua pessoa. A sua pessoa, hoje, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo prático para vocês. Uma das coisas que a gente percebe nesse mercado é que ele é, né, de pressão, de fortes emoções. E recentemente eu tive episódios de cansaço extremo, porque eu estive envolvida em muitos lançamentos, eu fiquei doente, a minha imunidade caiu, e aí, enfim, tava demorando um pouco mais para me recuperar fisicamente. Fiz vários exames, aí os médicos falaram, Priscila, você tem que parar, tá? Não tá dando não, teu corpo vai te parar desse jeito. E aí precisei ficar aí 1 dia, 2 dias em repouso. E o que eu precisei fazer? Retomei, depois de uns dias de repouso, retomei minhas atividades. Tô trabalhando que nem uma doida essa semana, mas marquei férias pra semana que vem. Vou tirar 7 diazinhos, segunda-feira, olha lá nos meus stories, vocês vão me ver. Vou dar uma escapada, por quê? Porque eu estou precisando. Eu entendi que eu flertei com o meu limite, então, o que eu vou fazer? Eu vou parar. Agora, você imagina se todos os meus especialistas, todos os meus projetos dependessem só de mim. Eu não ia poder parar, eu não posso ficar doente, eu não posso nem morrer, gente. É triste falar isso, mas é verdade. Imagina, se você morre hoje, como é que ficam seus especialistas, seu negócio? Como é que fica? Entende? Então, você precisa construir
aos poucos, com calma. Não, gente, eu tenho empresa, a minha primeira empresa eu abri em 2012, a gente está em 2023, então hoje eu tenho estrutura. Durante muitos e muitos e muitos anos não foi assim. Eu entendo que talvez isso seja hoje distante da sua realidade, mas você tem que ter referência de onde você quer chegar. E se você quer ser profissional, de novo, não digo que você precisa de uma equipe, nossa, gigante, mas com o passar do tempo, você precisa cortar esse cordão umbilical entre você e a sua empresa. E para isso, você vai precisar ter equipe. E para você ter uma equipe coesa, que funciona, que é eficiente, que trabalha mesmo quando você não tá ali, não tá olhando exatamente tudo que ela tá fazendo, você precisa desenvolver as habilidades de liderança. Essas são habilidades imprescindíveis para um excelente profissional de bastidores, para um excelente lançador profissional. Além disso, eu acredito que o lançador precisa estar nos melhores ambientes e sempre se atualizando. Eu verdadeiramente acredito nisso. Eu verdadeiramente acredito que um profissional de bastidor que não está numa mentoria, não tem um mentor, não está numa mentoria, não tá numa comunidade. Ah, Priscila, você tá falando isso só porque você tem mentoria e comunidade. Não precisa escolher eu, mas escolhe alguém. Você precisa estar num ambiente. É sobre o ambiente. O ambiente, ele influencia diretamente os resultados que você vai ter. É científico. Se você convive com pessoas obesas, você tem um percentual muito maior de chances de se tornar obeso. Você sabia disso? Se você for procurar, há diversos estudos a esse respeito. Se você for amigo de uma outra pessoa que nem é obesa, mas que é amiga de uma pessoa obesa, você também tem chances, claro, um percentual um pouco menor, mas também tem chances aumentadas de se tornar obeso. Existe um estudo especificamente a esse respeito. E assim, de diversas áreas. Acredite, o ambiente influencia muito. Se você vive hoje só numa bolha, onde todo mundo duvida de você, duvida do digital, fica falando, ou então fica falando que tá tudo saturado, que não tem como, um ambiente que não te puxa, que não te estica, que não convida você a melhorar, você vai definhar. E para um lançador que está no movimento, que não pode perder a ousadia, a gente vai falar um pouquinho mais de mentalidade até o final. Para você precisa estar num ambiente favorável, que desperta as melhores coisas que você tem. Então, se você é lançador, se você é profissional de bastidor, você precisa estar sempre atento. E onde que você sabe sobre as inovações? Normalmente, é justamente quando você está nesses ambientes. Você precisa se atualizar. O nosso mercado, ele é muito dinâmico. As coisas mudam muito rapidamente. Se você não sabe do que está acontecendo aqui, provavelmente você vai ficar para trás. Inevitavelmente, você vai ficar para trás. Então, escolha muito bem os seus ambientes.